queria ver essas mesmas pessoas que vieram aqui no meu vídeo me chamar de transfóbico, irem lá nos vídeos da Maia Massafera e cobrar ela, sabe? Cobrar que ela tem um espaço, que ela tem milhões de seguidores, ao contrário de mim, que não tem nem 6 mil inscritos ainda. A Maia Massafera tem milhões de seguidores. Por que que essas pessoas não vão lá no perfil da Maia Massafera cobrar dela, cobrar uma voz ativa em nome da comunidade? O tema do vídeo de hoje é: eu fui transfóbico no vídeo em que eu falei sobre a Maia Massafera? Muitas pessoas, 3 pessoas, me acusaram de ter sido transfóbico no vídeo em que eu falei sobre a Maia Massafera. No vídeo anterior, onde eu citei 5 LGBTs que eu não gosto, 5 LGBTs que eu tenho ranço. Então hoje eu vou falar sobre alguns comentários que eu recebi naquele vídeo que me acusaram de transfobia, e eu vou falar sobre o que realmente eu considero ser transfobia. No caso da Maia Massafera, para eu fazer o contraponto entre a pessoa que ela é hoje e a pessoa que ela foi, eu precisava usar a pessoa que ela foi antes, eu precisava usar a imagem dela. É como se aquela pessoa fosse um LGBT da minha lista das pessoas que eu tenho ranço, só que uma pessoa morta. Como, por exemplo, eu poderia ter incluído o Clodovil na lista, eu só não incluí porque provavelmente ele vai estar na próxima lista. A pessoa que a Maia Massafera foi antes da transição deixou um legado, sabe? Ela deixou um legado para a comunidade LGBT. Ela existe ainda na internet. Sempre que a gente for pesquisar alguma coisa relacionado à Maia, vai aparecer a pessoa que ela foi antes. Não dá pra dizer que aquela pessoa não existe mais, sabe? Ela ainda existe. Ela tava lá criando conteúdo na internet, ela tava lá representando as pessoas LGBT enquanto ela ainda existia. E a minha crítica não é quanto à pessoa, não é quanto à orientação sexual daquela pessoa ou o gênero daquela pessoa, né? Porque agora a Maia transicionando, ela já vai mudar para outra orientação sexual e outro gênero. Então a questão não é relacionada ao gênero daquela pessoa, ou então a, a orientação sexual dela, e sim ao conteúdo que ela produzia e a maneira de se portar e se expressar, e quão boa foi a contribuição dela para a comunidade LGBT. Por exemplo, eu vou dizer que eu não gosto do Léo Dias. Eu vou elencar uma lista de características que eu não gosto dele. Isso não vai me fazer homofóbico? Então, para esclarecer bem essa questão da Maia Massafera e a pessoa que ela era antes, exatamente, eu usei a pessoa que ela era antes para fazer um contraponto com a pessoa que ela é hoje. Eu não gostava da pessoa que ela era antes e continuo não gostando da pessoa que ela é agora. Eu achei que depois que ela começasse a fazer novos conteúdos, que o conteúdo dela ia ser um pouco mais agregador à comunidade, sabe? Eu achei que ia agregar um pouco mais para a comunidade, mas não, ela continua fazendo aquele mesmo tipo de conteúdo fútil, que é o conteúdo de moda. E tá tudo bem. Todo mundo tem direito de consumir o produto que quiser, sabe? Ela produz conteúdo de moda porque ela era blogueira, porque ela é formada em moda, porque é a área de atuação dela, sabe? Eu, particularmente, acho uma área fútil, acho uma área que não agrega nada. Acho que ela poderia, de repente, fazer alguma maneira de colocar um pouco mais de política dentro do trabalho dela. Política no sentido que eu digo é de falar um pouco mais de transfobia, dessas coisas, sabe? Mas, se ela não quer falar sobre isso, ok, é a opção, é a opinião dela, entendeu? É a escolha dela, sabe? E eu tenho a minha escolha de não gostar do conteúdo que ela produz e nem da maneira de ser dela, sabe? E tá tudo bem, sabe? A gente não tá sendo transfóbico por causa disso. É como se ela fosse dizer que ela não gosta de mim e as pessoas acusarem ela de homofobia só porque ela não gosta de mim, só porque eu sou gay. Muitas pessoas viajam nessa coisa de transfobia, sabe? Pra mim, transfobia, homofobia, lesbofobia, etc., vai muito mais além do que trocar um pronome. De uma pessoa trans, no caso, sabe? Vai muito mais além de trocar um ele por ela. Vai muito mais além do que falar o nome morto da pessoa. Tudo é transfobia hoje em dia, tudo é homofobia hoje em dia, sabe? E eu acho que não. Na minha opinião, sabe o que é transfobia mesmo? Na minha opinião, transfobia é você ter uma empresa e não contratar pessoas trans para trabalhar para você. Transfobia de verdade, pra mim, é aquela pessoa trans que não conseguiu concluir os estudos porque ela não tinha paz na escola, sabe? Porque as pessoas não deixavam ela em paz e faziam bullying todos os dias pra ela, a ponto dessa pessoa trans parar os estudos e sair da escola. Transfobia de verdade, sabe o que que é? É quando a pessoa não consegue pegar um ônibus,
sabe, para se deslocar. É a pessoa não ter o seu direito de ir e vir garantido. Muitas mulheres trans, por exemplo, não se sentem seguras para andar na rua durante o dia. Muitas delas só se sentem seguras andando na rua à noite. Porque durante o dia elas não conseguem lidar com o olhar da sociedade, sabe? Julgando elas, olhando elas, medindo elas de cima a baixo. A mulher trans normalmente vai ter mais silicone, né, que a mulher cis. Por quê? Porque muitas vezes elas têm que colocar esse corpo mais exagerado para poder fazer mais GP, né? Muitas são GP. Justamente por quê? Porque não tiveram condições de estudar. Esse tipo de transfobia que impede a pessoa de estudar, de fazer uma faculdade, de trabalhar numa empresa, sabe? Porque não vai ser contratada por ser trans, é muito pior do que simplesmente trocar um pronome, às vezes de maneira equivocada, por um lapso, que foi o que aconteceu comigo. Eu troquei o pronome da Maia enquanto Maia uma vez só. Uma transfobia real, oficial, na minha opinião, é a pessoa trans deixar de procurar assistência médica porque quando ela vai no postinho de saúde lá do bairro dela, ela vai ser maltratada, vai ser mal atendida, as pessoas vão olhar com ela para ela com um olhar de desprezo, vão deixar ela esperando. Essas coisas para mim são transfobia de verdade. Eu acho que as pessoas viajam muito na militância, sabe? E acabam militando errado. Esse é o tipo de coisa que eu acho que as pessoas deveriam estar se preocupando de verdade, sabe? E não vir aqui na internet falar de alguém que não usou ele, não usou ela, que usou o nome morto da pessoa. Eu queria ver essas mesmas pessoas que vieram aqui no meu vídeo me chamar de transfóbico, irem lá nos vídeos da Maia Massafera e cobrar ela, sabe? Cobrar que ela tem um espaço, que ela tem milhões de seguidores, ao contrário de mim, que não tem nem 6 mil inscritos ainda. A Maia Massafera tem milhões de seguidores. Por que essas pessoas não vão lá no perfil da Maia Massafera cobrar dela, cobrar uma voz ativa em nome da comunidade, sabe? Que ela vai passar uma mensagem um pouco mais política, né, do perfil dela, e não aquela futilidade toda que eu mencionei no vídeo. A Maia Massafera poderia usar o perfil dela nas redes sociais para muito mais coisas, sabe? Além de só ficar na internet mostrando bolsas alegadamente falsificadas. Outro ponto que as pessoas falaram naquele vídeo que eu fiz foi que eu mencionei o nome morto da Maia Massafera, né? Eu particularmente nem sabia dessa expressão nome morto, né? Nome morto é o nome que a pessoa utilizava antes de fazer a transição. Claro que eu já sabia que a gente não podia perguntar o nome da pessoa trans antes da transição, né? Mas isso também é muito particular, sabe? Por isso que às vezes eu acho que a militância exagera, sabe? Eu tenho uma amiga trans, a Andrea, o nome dela é Andrea Liz. Um beijo pra minha amiga Andréa. Essa minha amiga, por exemplo, ela fala de quem ela era antes da transição abertamente. Então o nome dela é Andrea Liz e ela fala sobre o André Liz, que era a pessoa que ela era antes. E ela fala sobre isso com orgulho, sabe? Ela tem orgulho de quem ela era antes de se tornar Andrea Liz, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas viajam muito nessa questão da transfobia e dessa questão de militância, porque isso varia também, sabe, de pessoa para pessoa. Como regra geral, então é essa, sabe? A gente não deve mencionar o nome da pessoa trans, o nome antes da transição. E nem perguntar pra ela também. Mas isso não vale pra todo mundo. Tem gente que não se importa com isso. Como a minha amiga Andréa, por exemplo. Ela tem orgulho de quem ela era antes, sabe? Ela fala da pessoa que ela era antes. Isso me leva também a pensar, claro, eu não sou psicólogo nem nada, né? Mas todos nós temos dentro de nós o nosso lado feminino e o nosso lado masculino. E o que eu vejo muito nas pessoas trans é uma aversão ao lado masculino ou feminino, né? Dependendo de para qual lado ela transicionou. Por mais que a gente seja uma coisa só, a gente tem esse contato com as nossas emoções, com esses sentimentos ditos masculinos, ditos femininos. Claro que no caso das pessoas trans, isso é muito mais enraizado, sabe? Eu acho que esse conflito entre o masculino e o feminino é muito mais complicado. Mas a gente tem dentro de nós, todos nós temos o nosso lado feminino, o nosso lado masculino. Quando a gente refuta tanto, sabe, o lado. Eu, por exemplo, sou um homem cis. Eu não posso refutar todas as minhas características femininas, sabe? Eu, como um homem gay, claro que eu abraço as minhas características femininas, mas o homem hétero, por exemplo, ele não vai se permitir sentir sentimentos que são considerados femininos. Por exemplo, ele vai ter aversão a tudo que é delicado, ele vai ter aversão a sentimentos como amor, carinho, afeto. Por outro lado, a mulher que tem essa aversão do lado masculino não vai querer ser uma mulher vista como autoritária, uma mulher vista como mais forte, sabe? Ela não vai querer ter esse lado mais masculino e ela vai refutar isso, sabe? Então, acho que do ponto de vista mental, não é saudável a pessoa pegar e refutar esses dois lados. Eu acho que tem que ter uma harmonia, sabe? Entre os teus lados masculinos e femininos, porque nem todo mundo é só masculino e só feminino.
Mas quanto a essa questão da pessoa não gostar, então, de nada do feminino, no caso de um homem trans, e nada do masculino, no caso de uma mulher trans, é muito pessoal, sabe? Você vai ter que conversar com essa pessoa, você vai ter que desenvolver uma amizade, um relacionamento com essa pessoa para saber os limites, assim, sabe? Até que ponto a pessoa considera ofensivo, até que ponto também as pessoas têm uma certa paciência com quem está aprendendo. Eu acho que no fundo essa coisa de local de fala, de militância, acaba sendo muito excludente, porque as pessoas têm medo de falar as coisas, sabe? Tipo assim, eu não vou falar de pessoas trans porque não é o meu local de fala, então eu evito tudo aquilo, sabe? E todas as pessoas que não são trans, que às vezes poderiam ser aliados, vão evitar dar opinião, vão evitar problematizar isso, discutir isso, sabe? Justamente por medo de ser cancelado, por medo de ser taxado de transfóbico, homofóbico, etc. Para mim, essa questão de militância, essa questão de local de fala, é uma burrice. Eu acho extremamente burro, sabe? Uma pessoa que diz pra ti, tu não pode falar disso porque tu não sente isso na pele. Tu não pode falar daquilo porque tu não passou por aquilo. É como se o racismo só pudesse ser tratado por negros. E eu não posso ser, eu, enquanto branco, defender uma pessoa de sofrer racismo, sabe? Porque eu tenho que ver uma pessoa então sofrendo racismo, eu não posso fazer nada porque eu sou branco. Então, gente, eu acho que tá aí, tá explicado, né? Pra quem acha que eu fui transfóbico, pra quem ainda acha que eu tô sendo transfóbico, sabe? Transfóbico raiz, de verdade, pensa nisso que eu falei lá no começo do vídeo, sabe? Compara o que que é transfobia, sabe? E o que que eu tô fazendo aqui no canal, sabe? A pessoa tem que comparar, sabe? O que que é transfobia real e o que que é transfobia de telão, sabe? Porque as pessoas militam muito e militam errado. E quanto mais errado a pessoa milita, mais ela foca no que não deveria ser focado e acaba deixando coisas que realmente são importantes de lado. Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo, lá na sugestão de vídeo, para você assistir esse vídeo. E aí fala pra mim se você acha que eu fui transfóbico ou não, né, com relação a Maia e com relação aos outros participantes também, né, do vídeo, né, porque ali ainda tem Felipe Campos, Léo Áquila, Tami Miranda. Então, se você acha que eu fui transfóbico, assiste o vídeo, depois volta aqui pra mim e fala, né, estão viajando, nada a ver. Gente, muito obrigado então por assistir. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!